te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Essa é a paz do Senhor Jesus Cristo. Querendo aqui passar para trazer, ao teu coração a palavra do dia. Se você puder, acompanhar, nós vamos neste dia estar trazendo ao coração de cada um no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 4 vai dizer o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Eu sei que esse texto vai falar sobre a ascensão de Jesus, ou seja, quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, E ele aparece e fica com os discípulos, 40 dias. Você vai ver o autor do livro de Hebreus, ou de Atos, Lucas, vai informar no versículo 3 algo tão importante, que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Ou seja, querido, Deus havia prometido que ele iria morrer, iria ressuscitar, que ele ia ter com os discípulos, apavorado, Por isso que quando nós vamos lá para o livro de João, 14, Deus vai acalmar os discípulos, dizendo: não se turbe, 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. E já você que acompanha muitas ministrações sabe que eu já até ministrei sobre esse texto, Deus não vai te prometer nada, que ele não vai cumprir. Por isso que ele disse: se não fosse assim, que na casa do Pai havia muitas moradas, ele não diria para mim e para você, nem para os discípulos. E quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o nosso apóstolo e irmão Lucas, autor desse livro, ele vai, querido, relatar todos os fatos, que Jesus, no decorrer do ministério de Jesus, estava, os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia vai mostrar algo que, nessa breve reflexão, eu quero trazer ao seu coração. Observe que a gente sabe que inicia, a perseguição da igreja, ou seja, perseguindo os discípulos, vão atrás dos discípulos, aqueles que andaram com Jesus. E daí o Senhor dá uma ordem para os seus discípulos. Ele diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhe falei. Esse texto a gente sabe que é a descida do Espírito Santo. A gente vai ver isso no capítulo 2 de Atos, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. É o revestimento de poder, sobre os discípulos, no caso naquela época, e para nós que somos igreja do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer, querido, que esperar não é algo fácil, Jesus morreu. Você vai ver, a passagem de Pedro negando a Jesus, porque vê o que aqueles homens estavam fazendo com Jesus, para se cumprir o que o Senhor também tinha dito e os profetas tinham dito a respeito de Jesus, como pastor sem ovelhas e saindo, apavorado, e entre ele está
Pedro, né, que apavorado com aquela situação, né, desconhece Jesus, nega a Jesus, né, e daí eles ficam reservados, né, em uma das casas, eles ficam ali guardados, protegidos, né, assim. E o Senhor diz, olha, não desça em Jerusalém, para Jerusalém, até que a promessa, que promessa? A promessa da descida do Espírito Santo de Deus, né, o revestimento de poder sobre a vida dele. E eu quero deixar bem claro que esse texto está falando a respeito disso, mas ele também tem uma aplicação para as nossas vidas também. Que muitas vezes, querido, nós não queremos esperar a promessa de Deus chegar em nossas vidas. E daí nós nos apressamos em sair da presença de Deus, nos apressamos em não acreditar, né, que vai acontecer, nos apressamos a desconfiar, né, que Deus pode cumprir aquilo que Ele tem prometido para mim e para você. Nesse dia, sabe, algo que Deus me lembrou, né, enquanto eu estava, desde ontem, né, tinha ministrado lá no culto, mas desde ontem Deus tem falado e ao acordar, né, mesmo fazendo as minhas coisas, o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração acerca dessa palavra, né, espere a promessa. Né? Eu não sei, querido, qual foi a promessa, o que Deus falou para você, mas eu sei que se você está aí do outro lado, você vai ouvir do outro lado, mesmo, querido, porque olha, quando Jesus dá essa ordem para os discípulos, a igreja já estava, os discípulos já estavam sendo perseguidos, já estavam atrás dele. Então, imagine dar-se uma ordem, receber uma ordem, numa situação de salve-se quem puder, né? Ou seja, estavam perseguindo, estavam indo atrás, né, daqueles que estavam seguindo a Jesus, né, o Messias, o Senhor, Jesus de Nazaré, né? Então, imagine, né, agora Deus te dando essa ordem por intermédio da palavra dele, usando a minha vida para você que está aí do outro lado. Simplesmente Deus dizendo assim, espere a promessa. Ah, Senhor, essa pastora não sabe o que eu estou passando para ela vir aqui nessa live dizer, né, que eu devo esperar. Que eu devo esperar a promessa. É assim, eu quero te dizer que é assim, Deus está trazendo você para que você escute, né, para que não saia da posição, para que você não desista de esperar naquele que é fiel para cumprir o que prometeu para você. A Bíblia vai dizer que quando Deus está com ele, né, com os discípulos ali reunidos, ele dá uma ordem para seus discípulos. Mesmo sabendo que os seus discípulos estavam ali reunidos, né, assim, tentando, né, se proteger, não andando nas ruas, não aparecendo, porque estava havendo uma perseguição. Imagine pedir agora para você, espere a promessa de Deus. Mas, pastora, eu estou passando por uma situação muito difícil. Pastora, eu estou desempregada. Pastora, eu estou numa situação de enfermidade. Pastora, o meu esposo saiu de casa, ou você que é homem, né? Minha esposa saiu de casa, né? Pastora, eu não sei o que você está passando nesse momento. Mas eu sei, querido, que a melhor coisa é esperar a ordem de Deus, é esperar que a promessa se cumpra, mesmo que essa ordem saia da parte de Deus em um momento, em um período desfavorável para você. Porque esperar quando a gente está tudo vindo, tudo tranquilo, é muito fácil. Mas esperar para quem está com pressa, para quem está com medo, para quem está passando por alguma adversidade, muitas vezes não é tão agradável de ouvir. O salmista Davi, no Salmo 40, que é muito conhecido por todos os cristãos, né, assim, ele diz, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele respondeu, querido, ele está dizendo assim, eu esperei, mas eu tive que esperar com paciência, porque não é fácil esperar.
Não é, querido. Mesmo que, por exemplo, você marque com alguém um encontro, até que você vai conhecer alguém, que você está apaixonado e alguém marcou o encontro, né? Mesmo que você vai trazer aquela alegria de rever alguém que tipo veio de viagem e você está esperando, né? Mesmo com aquela alegria, aquela ansiedade de ver, mas mesmo assim é desconfortável esperar. Mas só que eu quero te dizer que a espera no Senhor nunca é de decepção. Sabe, a espera no Senhor nunca é em vão, nunca é frustrante. Não, não é, querido. Todo aquele que espera no Senhor, que espera a promessa de Deus chegando na sua vida. Ah, querido, como é maravilhoso. E nesse dia de hoje, Deus está te dizendo através desse texto, três coisas que Ele quer que você faça. Primeiro, querido, que quem deu a ordem foi o Senhor para você. Foi Ele que ordenou a você esperar. Esperar o quê, pastora? Esperar a promessa, porque a promessa vai se cumprir. A promessa vai chegar. Aliás, né, 4 coisas que a gente aprende com esse texto. Porque ele dá uma ordem, ele diz, esperem, ou seja, saiu uma ordem. Primeiro é uma ordem que ele dá, ou seja, saiu. A segunda coisa é o quê? Espere. A terceira coisa é o quê? Aguarde a promessa. E a quarta coisa é até que ela se cumpra. Ou seja, ela vai vir, ela vai chegar, é certeza. Não é Deus, nesse versículo, ele diz assim, olha, espera que a promessa vir, porque talvez eu derrame do meu espírito, do poder, né, sobre vocês. Não, querido, é uma certeza. Ele diz, espera a promessa, porque ela vai vir, ela vai chegar, ela vai descer do alto, ela vai chegar na tua vida. Talvez você esteja dizendo, mas é muito difícil. Se a senhora imaginar a situação que eu estou passando, eu não tenho tempo de espera. Você já ouviu alguns cristãos desesperados pedir na oração, dizendo, eu estou precisando de uma resposta para ontem. Né? Tamanho o desespero. Então, para essas pessoas, ouvir, esperar é fácil? Não. Mas eu quero te dizer, né, que você guarde bem essa palavra, porque Deus está falando com você. Ele está te dando uma ordem de você esperar nele. Porque quando você espera nele, não é em vão. Quando você espera nele, querido, tem resposta. Quando você espera nele, pode ter absoluta certeza, pode passar o tempo que passar. Quando nós vamos lá para o livro de Abacuque, capítulo 2, e o versículo 3 e 4, você vai ver, né, um profeta Abacuque dizer, a partir do versículo 1, ele diz, me colocarei na torre de vigília para ver qual a resposta que o Senhor me dirá. E aí, quando chega no 3 e no 4, você vai ver que ele diz assim, olha, ainda que pareça demorada, ou seja, é a visão humana, tá certo? Ela não tardará, ela chegará ao fim, né? E que ela vai vir sem demora. E aí você vê a ação de Deus, a espera do homem, que muitas vezes diz como tá demorado. Talvez, querido, eu e você não compreenda, porque a gente às vezes não está nessa eminência de alguém estar perseguindo, de querer nos matar, tirar a vida, se a gente dizer que a gente serve a Jesus. Imagine para aqueles discípulos, talvez eles estavam dizendo, Senhor, derrama desse poder, porque a gente está sendo perseguido. Deus, age rápido, Pai, porque sabe, a gente quer te até obedecer, mas a gente não tem muito tempo para esperar, porque estão indo atrás de nós. Receber uma ordem no tempo desfavorável. Quando eu estou dizendo tempo desfavorável, porque, querido, eles eram um ser humano como eu, como você. E eles tinham medo, sim, eles estavam com medo, porque Pedro foi a prova disso. Né? A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, todos os seus discípulos se espalharam. E Pedro foi seguindo, mas na hora que perguntaram, tu és um dele, ele disse, nem conheço. Não é verdade? Ou seja, o medo bateu nele.
Aquele mesmo Pedro que quando foi tirar, ele corta a orelha de Malco, né? E disse assim, Senhor, eu dou até a minha vida por ti. Não, não vai acontecer. Aquele Pedro cheio de... Mas na hora, vamos ver, na hora que chegou, Pedro foi que negou a Jesus. Sabe, querido, que muitas vezes você tem a promessa, você está ouvindo e está entendendo que Deus está falando com você. Espera, aguarda, não é? Mas talvez você esteja aí relutando e dizendo, nossa, eu não queria ter ouvido essa palavra agora, porque esperar nesse momento que eu estou vivendo é algo inviável, é algo que não dá, não combina, né? Não condiz com a situação que eu estou passando. Não dá, pastora, sabe assim, por mais que eu tente, pastora, eu até tento, né, fazer assim, eu até me esforço, mas sabe que a situação que eu estou vivendo, o que eu estou passando, não dá, eu não vejo possibilidade de esperar, não tem tempo para isso. Mas se Ele deu a ordem de eu e você esperar a promessa se cumprir, é porque Ele sabe que a promessa virá para a minha vida e para a sua vida, para ser cumprida. Se Ele falou para você, como Ele está falando por intermédio da sua palavra neste dia para você, espera a promessa chegar na tua vida, porque ela vai chegar. Porque o versículo não para somente numa ordem de Deus. Eu estou ordenando, eu estou mandando para você, né? Mas Ele continua dizendo a promessa, porque ela descerá, vai vindo alto, ela vai chegar, ela vai ser derramada. E quando a gente vê no capítulo 2 do livro de Atos, você vai ver a descida de repente, né? Quando eles nem esperavam, eles estavam esperando, eles estavam no lugar, mas eles não sabiam que hora, que momento viria. A Bíblia diz, Atos 2:2, e de repente, querido, quando eu e você resolve obedecer essa ordem, à espera da promessa que vai se cumprir, quando a gente vê, quando a gente menos espera, ela chega em nossas vidas. Ela é concretizada, ela é derramada sobre a minha vida, sobre a tua vida. Por isso que o salmista Davi, ele disse, esperei com paciência no Senhor. Ele disse, pode até estar demorando, mas vale a pena esperar, porque aquele que prometeu, aquele que deu a ordem, aquele que mandou eu esperar a promessa, Ele faz acontecer a promessa que Ele me prometeu. Que Deus abençoe a tua vida. Eu vi nessa tarde, né, entrou Mirela, tem o nome ali, Mirela, Edvânia, né? Não sei se me conhece, né? Assim, mas deve acompanhar o canal, porque se inscreveu, né? Mas muito bem-vinda, que você possa ter recebido essa palavra, né? Assim, a você que vai ouvir essa palavra depois, né? Assim, compartilha com outras e outras pessoas que talvez, querido, né? Tá dizendo assim, nossa, hoje é sexta-feira, né? Encerrou mais uma semana. Ok, Mirela, tá dizendo aí, prima da pastora Cris, né? Bem-vindo, Mirela, um beijo. Muitas vezes, querida, tá chegando, né, a sexta-feira, vem aí um final de semana, e talvez você dizendo, nossa, eu esperei que acontecesse nessa semana. Como eu estava com fé, como eu estava me firmando, como eu estava crendo que ia acontecer essa semana, você dando tempo, você marcando o tempo, né? Mas eu quero te dizer que o Senhor, né, nesse dia, está falando com você, aí do outro lado, dizendo, Ele deu a ordem de você esperar a promessa, porque ela vai vir. Ela vai chegar, ela vai ser concretizada na tua vida. Aquilo que Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer
vale a pena esperar. Não se precipita em sair, não se precipita em deixar, não se precipita, mesmo que, como Deus falou comigo nesse contexto, quando Deus dá a ordem para eles, querido, eles estão vivendo um momento a igreja que estava sendo perseguida, ou seja, eles estavam resguardados, eles estavam ali numa daquelas casas dos seus irmãos, eles estavam ali, né, assim, porque eles estavam com ameaça. Imagine você receber uma ameaça e você ter que esperar. Mas aquele que manda, aquele que dá a ordem de você esperar a promessa, pode ter certeza que ele já providenciou ela sendo derramada sobre a tua vida. Um excelente dia, um excelente final de semana na presença do Senhor, né? Que você desfrute na presença do Senhor, que é a melhor companhia, é estar na presença do Senhor. Que você seja um agente abençoador, possa transmitir também essa palavra para muitas pessoas, né? Que nesse momento talvez esteja tão desesperado e que precisa ouvir, que precisamos esperar, aguardar, né, no Senhor, tá certo? Acho que essa pessoa chamada Edivânia, né, tá dizendo aí, eita Deus grande, né? Provavelmente se alegrou ao coração, né, a palavra de Deus, né, e deve ter sido resposta para a vida dela também, né, assim, ou para a vida de alguém que ela está vendo, né, e precisa ouvir essa palavra. Seja você um agente também abençoador, pega lá, vai estar lá no canal, você pode compartilhar, pegar essa mensagem e enviar para um monte de pessoas que você conhece, que muitas vezes tão ansiosa, não consegue esperar e termina batendo os pés pelas mãos, né, assim, e não sabe esperar. E Deus nessa tarde está te dando a ordem de você esperar a promessa, porque ela vai chegar na tua vida. Que Deus abençoe. Um beijo, Camilinha. Eu sei, meu amor. Vai estar lá, né, ainda no Instagram. E depois Bruninha vai salvar, colocar lá no canal. E você pode assistir lá desde o começo, né? O que Deus nesse dia falou para minha vida e falou para a tua vida que está aí do outro lado. Um beijo no coração.